Bom, eu já gravei o prólogo desse livro, A Alquimia Secreta do Homem, do professor Molineiro, né? Yoga Krishnanda, segundo também está escrito aqui na capa. Eu tô lendo a versão da Cone Editora, mas tem outras versões anteriores desse livro. E eu li o prólogo, eu vou ler o capítulo 1. Se você quiser ver o prólogo, que também é interessantíssimo, é uma leitura maravilhosa, só clicar, eu vou deixar link na descrição, eu vou deixar no card, eu vou deixar em tudo quanto que eu puder e souber deixar. Mas enfim, dá o seu curtir, relaxa, vamos para a leitura. Capítulo 1. As essências psíquicas. No campo psíquico, não há segredo melhor guardado do que o da transmutação das energias psíquicas em essências. Não porque não se tente explicar como isso ocorre, mas pela dificuldade de entender. Daí sua não aplicação prática por psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas que não chegam a atinar que as forças do corpo psíquico podem ter uma transmutação natural em essências ante a invocação e conceitos conhecidos no hinduísmo sob a mística de Shiva e Kali e que Rosso de Luna denominava matar a morte. Muitos desses conceitos, é verdade, são ensinamentos secretos, e para pô-los em prática teríamos antes de ter matado a morte, o que somente se consegue através da destruição ensinada por Shiva e Kali, queimando todas as forças psíquicas, controladas ou não, para de suas cinzas nascer vitoriosa a essência psíquica. Estes conceitos são realidades cósmicas e para chegar a elas, o iniciado necessita de uma profunda tomada de consciência, reunida à experiência prática de todos e cada um dos estímulos de seu psiquismo. Na experiência prática, o homem depara-se com os dois caminhos, determinados pelos seus dois braços, o da direita e o da esquerda. O da direita o levará, por uma indução ancestral, ao tudo é proibido, onde ocorrerá a força de vontade para dominar suas paixões. O mais elementar conhecimento psicológico permite saber que não existe tal domínio. Quem pensa ter dominado o sexo, por exemplo, apenas o transferiu para algo diferente, como seja o excesso no comer, ou no beber, ou o apego exagerado aos meios materiais. Quem diz ter dominado o sentimentalismo, que não faz sofrer com a dor alheia, somente conseguiu uma egolatria e um tão desmedido amor a si mesmo que ultrapassa todos os graus habituais de egoísmo. O segundo caminho, o da esquerda, é também conhecido como o da liberação, não passando em geral do da libertinagem. Paixão, ódio e prazeres ao romperem o dique que os freava, as proibições do caminho da direita, tornam o ser prisioneiro da própria liberação, sem meta e sem horizonte, vítima de um espelhismo que o acorrenta. Devido a essas dificuldades é que se torna quase impossível as energias psíquicas triunfarem sem ajuda exterior. Muito raramente o homem possui o poder do lótus, que atravessa o lodo do leito das águas, lava-se nelas e se purifica ao sol. As essências estão sempre baseadas no triunfo através da liberação autêntica, que não consiste na libertinagem nem na cláusula. É preciso ter ainda presente que a essência somente se origina quando transmitida, não tendo fundamento algum a crítica de quem pensa, porque ele não se ajuda em vez de só tentar ajudar os outros. O conhecimento oculto desse mecanismo já era conhecido pelos pais da medicina, com o nome de humores. Sua teoria era de que o corpo humano é regido pelos líquidos e pela umidade, sendo imprescindíveis o seu equilíbrio para a saúde. Classificavam os humores em bilis negra, bilis amarela, sangue e fleuma. A medicina atual ri dessa classificação, porque a encara apenas em seu lado físico. Se entendesse o sentido oculto, perceberia que aí estão contidas 4 raças: branca, amarela, negra e vermelha, com a influência dos filhos do ar, do fogo, da terra e da água. Se o conhecimento oculto foi perdido, no sentido da aplicação terapêutica, compreenderemos por que os psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas mostram-se incapazes de transmutar as energias psíquicas em essências. Para tornar mais fácil a compreensão dessa transmutação, vamos dar um exemplo com a chamada transferência psicanalística,
que consiste no cliente apaixonar-se pelo terapeuta. Duvidar que isso existe seria exagerado, mas pensar que isto seja uma transferência também é incorreto. Todos nós conhecemos ou já ouvimos contar casos de pessoas que se apaixonaram pelo médico que salvou a vida de seus filhos, ou o advogado que os defendeu no desquite ou em outro pleito, sem que jamais tenha se dado a estes sentimentos o nome de transferência. Sejamos mais claros. Existe a situação absolutamente humana de quem, sentindo-se falta de compreensão e de amor no ambiente em que vive, ao sentir a compreensão do psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, passa a amá-lo. A falta de habilidade do médico reside em não ser capaz de transformar essa energia em essência e realizar a verdadeira transferência, que é um fenômeno provocado entre pessoas que recebem algo e que, em todos os casos, transferem de um ponto a outro essa emotividade. A verdadeira neurose de transferência se manifesta quando o paciente transfere amor por ódio, ou por violento antagonismo a alguns dos seus seres queridos, pai, mãe, cônjuge. O aliado, que o psicólogo deverá representar, atuará como energia auxiliar na qual se apoiará o paciente. A primeira dessas essências desenvolvidas representa o primeiro perigo, sendo o paciente um doente. Ao aceitar o psicólogo como aliado, procura arrastá-lo em suas fantasias. Se o consegue, por bondade ou inexperiência do clínico, o paciente o abandona quando percebe que o dominou. Mas se a tão mal chamada transferência já se tornou mútua e se converte em necessidade para ambos, na procura do pai no analisado ou do filho no analista, se transformará, a seguir, em análise crônica ou vitalícia, da qual nenhum dos dois poderá libertar-se. Em ambos os casos poderá, a princípio, ajudar a eliminar os primeiros traumas, mas não levará à recuperação completa. Um outro caso de transferência já não é emotiva, mas sintomática. Independe da existência ou não do psicoterapeuta. Neste caso, por um bloqueio da energia sexual, o paciente entra em uma destas duas fases: ninfomania ou coitofobia. Ambas têm o mesmo significado, com a diferença exclusiva dos conceitos de extroversão ou introversão da libido. Nestes casos, as energias não são transmutadas em essências, o que seria positivo, mas ao contrário, sua evaporação negativa equivale a um envenenamento. A essência sexual é a arte que, sob a inspiração de Eros, permite extroverter substâncias anímicas para transmutá-las em essências de ativação potencial para o desenvolvimento dos poderes naturais do homem. Não seria esta também a missão do tantrismo? Exatamente. Com a diferença de que no tantrismo se necessita de um cerimonial, de um ritual, de uma preparação da ambientação, pois deveremos estabelecer o conceito da divinificação e, ao mesmo tempo, conjugar isto com o cosmos. Nas essências sexual-alquímicas, nos limitamos a todo o movimento do cotidiano, de uma forma espontânea, que difere também da técnica do Mykines, da fascinação e de outras similares. A essência sexual não está ligada ao coito, e nem sequer depende dele. Quando muito, este é o que poderá ser proveniente do resultado da citada essência, embora não imprescindivelmente. Compreender primeiro os símbolos como uma materialização do combustível que há de gerar essas energias. Existem 6 tipos de fantasmas visionários, que atormentam ao homem como verdadeiros cavaleiros de um apocalipse particular e interno de cada ser, e estes são os símbolos aos quais me refiro. Primeiro, o medo. Segundo, o ódio. Terceiro, a rivalidade. Quarto, o demônio. Quinto, o passado. Sexto, o porvir. O medo é o primeiro fantasma, pelo qual o ser humano anula o conceito criador da essência sexual. Esse medo, em sua forma extrovertida, parece coragem e chega até o suicídio. Esse medo, na maior parte das vezes, nos obriga a parar o nosso próprio desenvolvimento espiritual, social ou econômico, assustando-nos com as proporções superiores
a que esse desenvolvimento pode nos levar. Então queremos parar, nos aposentar e dizemos: estou satisfeito, chega, já tenho bastante, sem nos darmos conta de que essa jornada de posição não nos é ditada pelo nosso sentido de justa medida. Somos pressionados pelo medo de uma força, o que nos parece incontrolada e incontrolável, sem compreender que este é o florescer da nossa essência sexual. O ódio é o segundo fantasma desta série, e que não deverá ser confundido com o rancor, com o desejo de vingança ou com o justo sentido de repelência que temos contra as pessoas que nos fazem mal. Estes sentimentos, se não são a qualidade humana, são o resultado de certos comportamentos que geram revolta natural e autodefesa. O ódio a que nos referimos aqui é o ódio gratuito a pessoas ou coisas, sem conhecê-las. Neste caso, ou existe uma falta de capacidade para amar, ou esta é tão pequena que não abrange mais que uma porção reduzidíssima do ser, não permitindo, portanto, a expansão condensadora da essência sexual. A rivalidade, este terceiro fantasma, é outro dos cavaleiros da pobreza do homem. A rivalidade profissional, religiosa ou afetiva é um conceito mesquinho da escassez daqueles fatores que desprendem as essências sexuais. Não nos referimos aqui à justa concorrência que, profissional, afetiva, política ou religiosamente, expressa no homem uma força combativa, também aproveitável para se desenvolver em energia sexual, senão aquele que combate tudo por princípio, por limitação ou rivalidade medíocre. O demônio é o pior destes fantasmas. Não nos referimos ao anjo caído, mas a um demônio elementar, que às vezes fazemos dos homens, dos objetos, das coisas ou dos atos. Ao demônio congênito que define o bem e o mal por classificação, por princípio, e que não se atreve nem se permite analisar, ou que se analise nada, pois que já deu a sua condenação eterna àqueles atos, àquelas opiniões, e não permite a discussão, o debate, o diálogo, porque para ele aquele é o demônio e basta. Neste conceito, tampouco podem florescer as essências da sexualidade. O passado, este fantasma, nada tem a ver com a tradição, com a história, com a raça, e nem sequer com a educação e costumes do indivíduo. Este passado é uma barreira a todo o avanço e que algumas pessoas criam com o comentário de que todo o tempo passado foi melhor. Vivem para recordações, para saudações, vivem para uma deformação do que foi um passado de erros, que também os arrasta a um presente de erros. Quem assim vive bloqueia as essências da sexualidade. O porvir. Eis aqui um fantasma de ataque difícil. É o fantasma que vemos sempre nos demais e nunca em nós mesmos. Posto que o nosso próprio futuro é natural que nos preocupe e que seja o centro de todos os nossos cuidados. Mas me refiro aqui àqueles que não acreditam no futuro dos demais, aqueles que já predizem um negro por vir para os outros, no mesmo instante em que eles têm a menor queda ou a mais ligeira falha. Essa monomania de dizer fulano já está acabado ou cicrano não dá mais nada, essa dúvida nas possibilidades naturais daquele que, na maior parte das vezes, deu provas do seu valor e de sua capacidade. Esse não confiar nos outros é o primeiro princípio para se cerrar em si mesmo, e isto não fornece nunca como essência sexual. Ou seja, esse antepor de negatividades limita o florescer da essência sexual, e é frequente no ocultismo que o aluno se lance no estudo de uma matéria sem preparação prévia, imprescindível para o bom resultado da experiência. Já vos disse que a essência sexual é um florescer de 3 conceitos anímicos do indivíduo: sua personalidade, sua vontade e sua sinceridade. Personalidade dimanante de todos os conceitos aprendidos na magia e nas técnicas correlatas. Vontade firme para levá-los à prática sem vacilações nem dúvidas. E sinceridade, porque certo ou errado, dentro de todos os conceitos alquímicos, somente poderemos produzir efeitos se não estamos pretendendo nos enganar ou aos demais, que é a forma mais negativa da mentira, conforme já foi explicado.
Estudando a técnica que tanto seu autor como seus ingênuos seguidores qualificam de miraculosa, que consiste no treinamento autógeno dos Schultz, encontramos nele algo de parecido com a transmutação da essência sexual em energia. Não imaginemos que se trata de pura coincidência, como se afirma no princípio de alguns filmes, pois o treinamento autógeno é uma forma sincrética de técnicas yogas, derviches e xamanas que produz graves transtornos por querer dirigir o pensamento em ação consciente a diversas partes do corpo, para acelerar ou controlar o ritmo cardíaco ou a temperatura do corpo, sem primeiro analisar que essa ação consciente é fisicamente pesada. Ao mesmo tempo também arrasta resíduos de pré e pós-pensamento que poderão interferir de maneira negativa no funcionamento normal e fisiológico do indivíduo e, de forma sensível, intoxicar o seu organismo, tal como acontece com os psicotrópicos, atualmente estão em uso e abuso. Os condutores dessa energia sexual, que há de ser transmutada em essência, são os canais algumas vezes naturais do próprio corpo físico, como as artérias, etc., e outras vezes do espírito, chamadas propriamente de nadis. A mais poderosa e a única verdadeira é, como todo e representativo dentro da yoga, um conceito de unificação no qual se unem o físico, o psíquico e o espiritual, em uma transferência orgânica dos três corpos. Tendo o nosso corpo físico como suporte, o nosso corpo psíquico como intenção e o nosso corpo espiritual como energia, dá-nos um caráter de instrumento divino, de laboratório alquímico, ao conjunto do nosso ser. O homem há de realizar essa transmutação sobre si mesmo, e uma vez conseguida, pode e deve atuar só. Mas para sua execução necessita de um instrutor, de um mestre. Precisa ser desenvolvido em uma coletividade que não seja precisamente o seio da família, nem sequer a roda dos amigos, e com os quais, na maior parte das vezes, ele supõe que se dá muito bem porque os domina ou é por eles dominado. Outras porque, socialmente, nos toleramos dentro de arcaicos moldes de hipocrisia. O grupo, a escola esotérica, o centro de trabalho, é um lugar de esforço, quando não de sacrifício, onde se reúnem codificados por um manto único, seres heterogêneos, com os quais não é obrigatório que se compartilhe os conceitos de amizade e nem de simpatia, mas sim de disciplina às diferentes hierarquias. O homem, em todos os sentidos, é uma unidade acomodatícia. O autodidata é como quem toca um instrumento de ouvido. É um viciado, um recursista, que limita seu esforço exclusivamente ao que lhe dá prazer e se autossugestiona, dando caracteres de maravilhoso ao seu trabalho, sem que jamais chegue a qualquer terreno transcendental. Com tudo isso, não queremos dizer que não exista alquimia essencial no homem, no terreno da transmutação sexual, proveniente exclusivamente de uma autoobservação e obra de uma espontaneidade consciente. No entanto, seus resultados são mínimos, expostos a frequentes fracassos, como tudo que se baseia em uma técnica. Para que se possa dirigir de um lado a outro uma energia físico-psíquico-espiritual, é necessário algo mais que de apenas uma forte vontade. É que as águas dos rios, em seu movimento, geram energia, sem, no entanto, poder destruir os detritos dos esgotos que ou acompanharão a corrida das suas águas ou se pousarão no seu leito. E então há que drená-los de vez em quando para evitar possíveis infecções. Um pensamento dirigido pode movimentar essa energia sexual a que nos referimos, mas pode, para quem desconhece o método certo, acarretar somente um vício da imaginação, provocar contrações de músculos e de artérias, e dirigir pensamentos conscientes e subconscientes e inconscientes negativos à região indicada e desarmonizá-la, ou mesmo provocar uma neurose de angústia. A inspiração dos chamados ocultistas, desde os primeiros tempos, foi sempre de tentar transportar as nossas energias de um lado para o outro, em direção oposta, às vezes, ao seu curso normal. Assim nasceu a transportação dos sentidos, escutar com os dedos, ver com o olfato, etc. Assim nasceram a telepatia e a transmissão de pensamento, que não deixam de ser um transporte da intimidade mental de um ser para outro. Assim nasceram os fenômenos chamados de telequinéticos,
e os de psicocapa e psicogama, que pretendem movimentar objetos de um lugar para outro através da nossa força mental magnética. Assim, o discípulo e o iniciado conseguem canalizar forças divínicas no homem e espargir forças humanas nos cosmos. Assim, naturalmente, nasceu a transmutação da energia sexual em essência. Os erotólogos e os tântricos, e muito tempo antes, os xamanes, já haviam comprovado a energia sexual como força divinadora, capaz de atrair a nós, elementares e elementais. Homens como Freud e Charcot, e anteriormente como o próprio Platão, já haviam descoberto o poder do sexo e seus maus humores. No tantrismo, há um axioma que reza: todos aqueles conceitos pelos quais se condena um neófito servem para que se salve um tântrico. E na medicina há outro que diz: tudo que mata, cura. Bastariam esses dois conceitos para compreendermos que a energia sexual, normalmente fonte do egotismo ou da luxúria e que, mal encaminhada, degenera no histerismo, quando bem dirigida, floresce em uma força, em uma energia, em uma essência. Se essa essência se centraliza nos próprios órgãos da sexualidade ou em seus arcos reflexos conhecidos, isso dará origem a fenômenos tântricos, chamados ou de magia sexual. No entanto, se essa força é deslocada de seus epicentros e transmutada em essência sexual, por ser o sexo a fonte de tal energia, poderemos aproveitá-la nas funções mais heterogêneas e mais díspares. Os lugares primordiais a que vai dirigir essa energia são, no terreno físico, as extremidades superiores e inferiores; no terreno espiritual, os mudras ou gestos cabalísticos; no terreno dos suportes, o bastão, a espada, o cetro, a varinha de condão, a vela e a flor. No campo vibratório se manifesta sobre 3 centros: a boca em seus movimentos, o nariz em sua dilatação e o olho esquerdo em sua contração. Os orientais, na sua forma de se sentarem, o lótus dos hindus, as pernas cruzadas do árabes e a posição apoiada sobre os calcanhares dos japoneses, já demonstraram que as pernas devem ser anuladas para toda meditação, concentração, humildade, etc., posto que a elas se transfere a energia sexual, o desejo e o instinto. Todos os povos dão às pernas conceitos eróticos e estímulos sexuais, sendo que os negros da Nova Guiné praticam o chamado jogo de pernas, que nada mais é senão uma preparação erótica coletiva, em forma de ritual folclórico. Todas as danças naturalmente baseiam nas pernas dos seus movimentos e os seus convites ao prazer. As pernas são também um símbolo de castidade, de entrega ou de promessa ao coito, segundo o comportamento mímico. É bastante compreensível este conceito, já que, em realidade, são as nossas extremidades inferiores, por sua disposição anatômica, as portas do sexo. Por esta razão, a importância transmutadora da energia sexual é, nessas extremidades, mais difícil de cristalizar em essência pura. Exatamente por isso, o método essencial as limita à articulação dos joelhos, onde, em certas ocasiões, apoia o bastão ou a espada para realizar o suporte, onde carrega as próprias mãos, colocando-as cada uma sobre um joelho, ou as duas entrelaçadas sobre ambos. As extremidades superiores sobe energia sexual já transmutada em essência, desprendendo-se pelos ramos da árvore dos nadis como energia sexual. Assim entra pelos braços até os cotovelos, onde se transmutará de energia em essência na distância que vai destes aos pulsos, e daí as mãos se transformará finalmente em essência divina. O depósito dessa essência são as denominadas proeminências tenárias, motivo pelo qual os quirólogos chamam-nos de Monte de Vênus, a deusa do amor. A essência sai pelos dedos, polegar e indicador, dedos esses que os yogis fecham em forma de círculo, com a intenção de se fecharem e de não desperdiçarem a essência sagrada. Até agora, demos o caminho físico. Vejamos agora o espiritual, que consiste nos mudras. São estes os gestos cabalísticos, movimentos de todos os dedos, traçando no espaço formas abstratas que deverão ser o veículo de transporte do suporte. Em muitas ocasiões, prescinde-se desse suporte, trabalhando-se exclusivamente no mudra e fazendo-se com ele uma chamada de atenção,
um ponto de concentração, uma chama viva da própria essência. Essa essência, como se compreenderá, já deixou de ser energia sexual, portanto, não desperta apetites, mas sim um rito vivente. O coração e a sexualidade foram, em algumas vezes, o veículo para alcançar a transcendência da transmutação em uma parte do ser do diamante. Essa expressão dos budistas tântricos representa o diamante polido em suas múltiplas facetas como um todo dentro desse brilho, pedra preciosa que o homem sabe cristalizar na essência sexual e atua como um poderoso talismã vivo, como uma fonte de poder, de domínio que atrai a atenção dos demais, fascina e irradia por todas as suas arestas o fulgor que há de subjugar aos outros. É fácil de se supor que esta mecânica é aumentada com o uso do suporte. Se este é a espada, a essência sexual se desenvolverá nos seus conceitos poderosos para a luta. Se este é o bastão ou o cetro, haverá uma dilatação dos poderes do mando. Se é a varinha, conseguiremos contaminar tudo com que ela se toque. Forma essa física que usaremos para projetá-la. Se é uma flor, fareis dela, através de sua seiva e do seu sangue, um conceito de unificar a aromancia com a essência sexual. Uma vela entre os dedos, tal como se usa nas procissões católicas, é uma representação da chama viva dessa energia, e cujo uso nos vem do paganismo e do ritual gnóstico, no qual a vela, que é um símbolo fálico, volta a cristalizar novamente ao sexo, o que havia sido transmutado em essência sexual. A mão de glória, explicada em livros de magia antiga, como seja do pequeno Alberto, consiste na mão amputada de um enforcado e que, preparada cabalisticamente, servia de candelabro para a vela, e encerra todo um ritual simbólico dessa cristalização, já que deveremos saber que certos suportes permitem a saída do próprio universo mental e a penetração em diversos outros universos dominados pelas divindades. Pensemos em que, segundo os tântricos, não se pode adorar um deus, se nós mesmos não somos deuses. Isso aqui foi longa, 27 minutos. Mas é de hoje. Eu não vou estar mais lendo Alquimia Secreta do Homem. Livro muito bom, recomendo. Eu pretendo gravar um vídeo opinativo sobre ele. Mas enfim, é isso. Se inscreve no canal. Sabe, realmente, você vai estar me ajudando muito fazendo isso. E eu vou estar lendo outros livros, recomendando mais livros, opinando sobre mais livros. Fica aqui, inclusive, para o vídeo de opinião sobre a Alquimia Secreta do Homem, onde eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre, da minha experiência, sobre alguns conceitos que são ali apresentados. Bom, é isso. Obrigado por assistir.